Nós temos a falsa crença de que política não se discute, que a gente não tem que falar sobre isso, mas é um ledo engano, porque quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente aprende sobre o assunto, mais a gente também consegue impactar na nossa sociedade e na nossa própria vida, né? Política é um ato de vida, não tem como separar. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou mãe da Luna e educadora parental. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante, voltado para a educação, voltado para a nossa sociedade, voltado para o nosso maternar, como isso impacta. E eu trouxe um convidado muito especial, que é o Clóvis Girardi. Ele é vereador em Santo André e ele está aqui para bater esse papo com a gente, para esclarecer muitas dúvidas que possivelmente vocês também têm, assim como eu. Clóvis, muito obrigada por estar aqui, é um prazer te receber. E se apresenta um pouquinho, conta da sua trajetória para as pessoas te conhecerem. Legal. Obrigado, Natália. Obrigado pela possibilidade de estar aqui. É, Obrigado a você que nos assiste, né? E uma boa tarde. Queria também agradecer todo o pessoal da técnica aqui que garante que esse podcast aconteça, né? Sempre muito importante. Eu sou o Clóvis, sou planejador territorial e só isso já daria um episódio inteiro, né? Para falar do curso. Mas sou bacharel em Ciências e Humanidades também e ultimamente eu estou me aventurando no mestrado, sou mestrando em Planejamento e Gestão do Território. Essa é a minha trajetória acadêmica, né? Mas hoje estou exercendo uma função aí também de trabalho, né? Que é ser vereador de Santo André. Então acho que temos muita coisa para conversar sobre isso. Tem muita coisa que mudou na minha vida nos últimos 2 anos e no último mês, então ainda mais, né? Mas de início agradecer muito a possibilidade de estar aqui com você, de poder discutir um pouco mais sobre política pública, sobre atividade política também, porque não partidária, mas enfim, a gente ter esse bate-papo nosso. Sim, com certeza. E eu fiz a abertura, né, falando sobre essa nossa falta de educação política mesmo, porque hoje eu vejo assim num cenário que a gente polariza muito as coisas, é no futebol, é na religião, é na política, e falta um pouco esse diálogo mais aberto, essa educação mesmo, né, das pessoas entenderem melhor o como isso beneficia, o como isso muda as questões sociais, principalmente para o seu cargo, né, que o vereador é quem está mais próximo do cidadão. Sim. Né? Então, quando a gente pensa em começar uma política pública, a gente pensa em começar por aquele que está mais perto. Como que você enxerga isso daí? O que você pensa que, de repente, poderia mudar? Olha, eu considero que a minha trajetória mais militante, ela começou em junho de 2013. Uhum. E acho que todo mundo lembra um pouquinho do que aconteceu naquele período, né? Sim. Existia um movimento contra o aumento da passagem de ônibus, os 20 centavos, aquela coisa toda. E eu fazia cursinho naquela época, né? Estava me preparando para ingressar no ensino superior. E aí eu estava numa aula de geografia e o professor virou e falou assim, vocês estão aqui estudando enquanto tem uma galera lá no Anhangabaú que está fazendo manifestação hoje contra o aumento da tarifa, mostrando que a gente está insatisfeito, enfim. E vocês estão tendo aqui um posicionamento muito conservador. Vocês deveriam estar lá junto, porque os conservadores são os velhos, enfim. E eu, 18 anos, né? Eu só fiquei com aquela frase na cabeça. Os conservadores são os velhos, são os... E aí eu peguei meu caderninho, coloquei dentro da mochila, botei a mochila nas costas e saí ali da Vergueiro, em São Paulo, e fui para Anhangabaú na minha primeira manifestação. Assim, eu queria dizer também que eu não concordava com o aumento da tarifa de ônibus e que eu também não era velho e eu não queria ser o conservador, entendeu? Então, mas ali foi importante porque essa é uma bandeira que segue na minha Uhum. vida nos últimos 10, 12 anos agora, né? Mas que agora a gente consegue, inclusive, ter mais instrumentos para além de sair às Sim. ruas, que é importante, né? Mas ter mais instrumentos de efetivar a política, por exemplo, da tarifa zero, que para mim é central e tal, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho legal como, às vezes, você precisa de um empurrãozinho para Uhum. a atividade política, enfim, fazer sentido. Foi um professor que me trouxe isso. Mas em outros casos, às vezes a família, enfim,
sempre tem alguma coisa que faz a fichinha cair e te coloca nesse espaço de não só reclamar, não no sentido ruim, mas Sim, de colocar, e isso te coloca no sentido de ser um agente transformador, de ser sim, alguém que está ali naquele movimento e que pode construir alguma coisa diferente. Eu acho que esse é o maior ensinamento da atividade política militante que eu tive na minha vida. Né? Você quer mudar, então você precisa estar à fazer por frente do onde. processo. É isso. Você não tem, ainda que a democracia representativa seja importante, né? Nós não vivemos num mundo de democracia direta, né? Mas a gente tem formas de participar de forma muito direta das Sim, decisões, né? sim. Então é importante sempre colocar. Eu sempre coloco essa história, já contei ela algumas vezes, vou contar 1 milhão de vezes, porque foi de fato um momento de transição na minha vida, de olhar para o mundo de outra forma, né? De olhar para o mundo de uma forma mais crítica, de olhar para o que acontece não só numa perspectiva passiva, né? Mas de olhar, não, isso aqui está errado, por que a gente não faz desse outro jeito? Sim, E acho que sim. isso foi o que culminou no processo da candidatura no ano passado a vereador. Né? Eu não tinha pretensão de ser candidato, ainda que eu faça parte de um grupo político que decidiu que estaria presente no pleito. Né? Uhum. E depois o meu nome foi escolhido por ter condição, pela trajetória e tal, de estar um pouco mais disponível e ter condição de avançar para além do que era o nosso grupo na época. Um Uhum. grupo formado majoritariamente por jovens da Universidade Federal do ABC, residentes de Santo André. Né? Então, isso foi ampliando. E acho que hoje no mandato a gente tem uma variedade, a gente tem relações, a gente tem laços que foram criados que mostram que a gente estava certo. Né? Não por mim, né? Mas estava certo em Sim. iniciar o movimento. E De a fazer cidade alguma respondeu, coisa, né? exatamente. É, tem dois ganchos que eu acho bem importante da gente falar aqui. Um foi do, né, que quando você falou assim do reclamar, porque a gente gosta mesmo, né? É natural do ser humano reclamar, mas quando a gente para aí, né? Então, eu reclamo, mas eu não compreendo qual que é o meu papel, né, enquanto cidadão. Então, tá bom, eu estou reclamando, mas o que que eu posso fazer também para que essa situação melhore não só para mim, mas para outras pessoas, que é um ponto que eu sempre levanto aqui no podcast, né, do quanto eu hoje na minha bolha tenho certos privilégios que outras mães não têm. E tá, enquanto cidadão, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? É reclamar é válido? Claro que é válido. Mas a gente tem que se movimentar, né? Usar essa raiva que a gente sente muitas vezes, que hoje eu percebo, né? Ah, eu tenho raiva de político, eu tenho raiva disso. Mas tá bom, você já foi entender como funciona? Você entende o que cada cargo Sim. faz ou representa? A gente não tem essa educação e não usa essa nossa raiva para ação, né? Para se movimentar. E a outra questão que foi do pensamento crítico, né? Então, hoje eu vejo isso assim. Inclusive, o episódio anterior, bem polêmico, né, que eu falo da obediência como sendo realmente o câncer do mundo, porque quando a gente exige a obediência das pessoas, a gente cerceia a capacidade de pensamento crítico, né, de ter sua própria opinião. E hoje a gente fica assim, paralisado, eu não questiono as coisas. Eu não penso um pouco fora da caixinha, eu estou sempre esperando que o de fora me dê algum comando para eu ir para ação. Então, eu acho que é muito desse lugar, né? Esse movimento que você fala, que vem de jovens. E eu acho que é até um ponto que a gente pode explorar mais, né? O quanto, de repente, nas escolas a gente conseguiria fazer diferente, dando voz a justamente esses jovens, como vocês começaram. Claro. Né? Se hoje, assim, da educação, não sei se você está tão próximo, mas eu não vejo muito esse movimento dentro das escolas. A gente teve, acho que o último grande movimento foi 2015, né, com a ocupação das escolas diante do fechamento de algumas salas, de fechamento de escolas, inclusive, por parte do governo do estado. Houve um movimento de secundaristas, né, Uhum, que eu acho que foi talvez o movimento mais importante dessa geração de secundaristas, assim, mas e muito influenciado também pelo de junho de 2013, né, é uma coisa que ela foi o ato, a rua, o ato político, protestar, manifestar, levantar o seu cartaz, eu acho que isso
ficou adormecido no país durante um período longo, né? Acho que desde a eleição do Collor e de toda a questão envolvendo o Collor, a gente passou um período durante o governo Lula e governo Dilma de muita calmaria, né? Porque tinha um governo progressista que em alguma medida respondia a essa demanda social, né? Mas acho que o junho de 2013 mostra, para além do aumento da tarifa, um pouco de como havia uma insatisfação e uma necessidade de querer mais direitos. E acho que isso se manifesta depois, a partir desse primeiro movimento, né, que depois ele vai ganhando outra conotação. Mas eu acho que isso influencia muito os estudantes de 2015. E acho que ali a gente teve uma geração de estudantes muito engajados. Acho que a gente tem... E eu acho que essa descredibilidade dada aos jovens brasileiros de que estão acomodados, de que não brigam, de que não... Eu acho que isso é um discurso muito cômodo de quem é mais velho, né? É tipo, não, essa geração aí não quer saber de nada, só quer saber de celular, só quer saber de funk, só quer saber disso, daquilo. E eu acho isso um discurso cômodo, né? Em alguma medida, para quem está cômodo fazendo, e isentando da responsabilidade, porque a gente tem responsabilidade nisso, né? Com certeza, né? Esses jovens são filhos de alguém, para entrar no nosso tema aqui, né? São netos de alguém, né? Sim. Tem uma questão familiar, mas esses jovens estão envolvidos num contexto social mais amplo. Sim. Né? Há um movimento nos últimos 10 anos, com influência tecnológica e com agora domínio cada vez mais concentrado de algumas empresas sobre o que a sociedade faz, pensa, Sim. e enfim. Então, há uma influência e há uma coisa que vai muito além do que... Nós estamos jogando para o jovem a responsabilidade total por toda... É uma responsabilidade que não é deles, né? Sim, sim. Né? O jovem não tem responsabilidade porque o TikTok é agradável de assistir. Né? E pensado para isso, né? Exato. Eu gosto de assistir o meu TikTok lá. E se deixar, você fica o dia inteiro rolando na tela mesmo. Sim. Mas nós podemos transferir essa responsabilidade para a criança decidir quanto tempo ela vai assistir, enfim. Para os jovens que estão ali numa maturação, então, e com muita dificuldade, às vezes, do pensamento crítico, né? Porque faz parte da idade mesmo. Ninguém desenvolve pensamento crítico assim. É uma construção. Exato, né? Então, eu acho que tem algumas questões que envolvem isso. Mas eu sinto uma geração ali de 15 anos, de 16 anos, a geração Z, inclusive, que não aceita determinadas condições sociais colocadas que nós aceitamos, as gerações anteriores a nossa aceita, mas essa geração nova não. Eu não aceito trabalhar depois do meu horário. O que para nós o que eu olho e falo, preguiçoso? Assim? Eu sempre já trabalhei. Rotula, né? Eu sempre trabalhei depois do horário, eu sempre me doei o final de semana. Sim. Então, eu acho que tem algumas coisas que estão mudando, que são importantes. E há um movimento que faz parte, inclusive, da forma como o capitalismo se organiza, né? De reprimir uma voz que é geracional, de questionamento, que não aceita mais bullying nas escolas. Sim. Eu sinto isso por parte, inclusive, dos alunos, que não aceita mais comportamentos preconceituosos, né? Então, eu acho que há um saldo positivo, ainda que a gente tenha preocupações com algumas coisas, né? Mas, num geral, eu diria que a gente tem um potencial enorme numa geração hoje, nessa geração de jovens e de crianças também. Acho que as crianças estão cada vez mais rápidas, né, no seu desenvolvimento cognitivo mesmo. E isso é muito interessante. Como é que a gente aproveita isso? Né? Eu acho que com 10 anos estava batendo sorvete na testa mesmo, né, para usar. E hoje as crianças com 10 anos estão me ensinando a editar vídeo. Entendeu? Então, eu acho que isso é legal, assusta algumas gerações anteriores, sinto, né? Há um choque, né, não, como assim? Essa criança já sabe tudo isso? Não, tal. Mas como é que a gente aproveita isso? Como é que a gente potencializa isso para construir um futuro melhor, né? Sim, como que a gente dá voz, né? Exato. Você estava falando, eu fiquei lembrando não sei se você chegou a ver esse vídeo no Instagram, de um menino, quando estava rolando aquelas questões da escala 6x1,
E aí um professor dentro de sala de aula incentivou que os alunos escrevessem poema, era uma aula de português, né? Voltado para esse tema da escala 6x1. E esse menino, ele fez um rap, mas foi um rap tão legal, tão sensacional, que eu falei assim, gente, olha só, a gente só precisa dar oportunidade para que eles se expressem. E eu tenho certeza que é um professor também, né? Tô falando de um recorte, mas penso eu que um professor que não deve ter problema com o celular na sala de aula. Porque hoje a gente fala, tá, é um problema, mas é um problema por quê? A minha aula está desinteressante, ninguém para fazer essa análise. O conteúdo que eu estou passando não está sendo de uma forma legal, porque o ser humano ele já tem essa necessidade relacional. Ele vai preferir isso. Claro que, né, TikTok, rede social é desenhada para a gente ficar. E até a gente está sofrendo esse impacto, né? Nossa geração também. Eles têm dificuldade, a gente mais ainda. Mas quando as coisas são interessantes para eles, eles não estão no celular, eles participam, eles usam a criatividade, eles usam o pensamento crítico. Teve um outro, esse foi o do rap, mas teve um outro jovem também. Um outro professor, não foi um jovem. Um outro professor que na sala dele, ele era de português também. Olha os professores de português aí. Ele fez um rap também, uma paródia lá para ensinar as regras para os alunos. Eram alunos que tinham ali por volta de 10, 11 anos. E toda a sala estava engajada nisso. Então, às vezes, eu acho que falta para a gente, enquanto sociedade, se atualizar, fazer uma autocrítica também. Esse ensino está interessante? Como que eu posso fazer? Como que eu posso aproveitar, que você muito bem falou? Eles têm hoje uma inteligência para a tecnologia muito à frente da nossa. Como que eu posso aproveitar isso e saber dosar também? Claro. Para que isso não se torne um problema para eles. Mas eu não vou... Não existe mais uma sociedade sem tela, sem a rede social, sem tudo isso. Eu preciso equilibrar, né? A gente lançou, em 2023... um projeto que eu sempre tive sonho, assim. Eu falei que a minha trajetória política começou no cursinho, e eu sempre tive um sonho de fundar um cursinho popular para permitir que outros jovens tivessem acesso à universidade como eu tive. Talvez depois a gente até vale a pena falar um pouco sobre como isso mudou a minha vida, mudou a vida da família, enfim, e do quão grato eu sou por ter tido a oportunidade de estudar numa universidade de ponta, gratuita, do lado da minha casa, né? Mas a gente tinha vontade de fazer, a gente tinha disposição de fazer, mas a gente sempre esbarrou em algumas coisas, né? O cursinho popular, para funcionar em algum lugar, precisa, de fato, do lugar. Sim. Tem que ser um lugar central, porque todo mundo precisa vir e conseguir chegar. Então, há o custo da passagem para o estudante, há o custo da passagem para o professor, para a professora. Enfim, existe o custo de... Não dá para você receber 20, 30 alunos e não garantir alimentação para essas pessoas, né? Ainda mais um cursinho à noite, por exemplo, tal. Então, a gente sempre esbarrou nesses limites logísticos e financeiros também, né? Mas a gente, depois da pandemia, começou a olhar de forma diferente, né? Primeiro porque todo mundo passou a ter alguma experiência em ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então, de ensino remoto e tal. Aí, e se a gente fizesse online? E se a gente fizesse à distância e tal? E aí, com um grupo de amigos, a gente fundou o Cursinho Popular Colmeia, que funciona até hoje, né? Hoje especificamente não, que a gente está no recesso, volta no segundo semestre, mas funcionou durante 2 anos, a gente atingiu quase 1.000 pessoas. Ai, que legal. Então, foram 330 inscritos no primeiro ano. A gente era nada, né? A gente surgiu ali e tal, mas existia muita procura para ter um cursinho popular. E aí eu passei a visitar, junto com outros colegas, as escolas do Grande ABC para divulgar o cursinho. E aí eu senti muita dificuldade nas escolas. E o que a gente falou sobre ser interessante ou não ser interessante, né? Sim. A minha abordagem de falar sobre ensino superior, eu tive que ir adaptando em todas as salas, né? Porque, para mim, falar de ensino superior, quando eu estava no colégio, era um acesso ao emprego melhor. Né? Hoje, essa correlação não é mais direta na cabeça das pessoas. Sim. Não é porque você fez o ensino superior que você vai ter acesso a um emprego de qualidade. Então, falar sobre isso já não era o mesmo discurso, já não fazia sentido. Então, a gente tinha que trazer um pouco mais para a linha do cotidiano das pessoas, né? Isso vai ajustando a fala,
você tem que dar exemplo, adaptar a linguagem, né? Então, a linguagem não é a mesma em todos os lugares, né? Então, isso a gente vai adaptando. Acho que isso vai gerar, inclusive para os professores, né? Num parênteses, né? Sobre tornar as aulas interessantes. Não vai exigir uma constante atualização, mudança, né? Mas também, por outro lado, a gente olha para o peso de ser professor no Brasil. Sim, sim. Ganha mal, muitas vezes tem uma série de dificuldades em salas de aula, falta de infraestrutura nas escolas, ainda tem escolas sem papel higiênico, sem sabonete no banheiro. Com goteira. Com goteira, enfim, ainda tem escola que tem o tráfico na frente da escola, e que prejudica uma série de questões em relação a isso, né? Então, ainda tem um contexto da escola no Brasil que precisa ser revisto também junto da revisão do celular. Que pode ter questões positivas também, né? De permitir um foco, enfim. Mas é porque a disputa com o celular é desleal até, né? Independente do tema que você tá passando, né? Sempre o celular vai te oferecer alguma coisa a mais, que você gosta mais, né? A dopamina rápida, né? Mas aí que eu penso também que falta a educação digital, né? A cidadania digital. Então, isso eu não falo só para as crianças. Sim. Principalmente para nós, adultos. Né? Então, tem muita gente que não sabe, não tem noção dos perigos das redes sociais, dos perigos da internet, né? Da rede predadora que tem por trás de pedofilia, enfim, de um monte de coisa que a gente não tem noção e a gente simplesmente larga na mão deles, né? E aí tem todas essas questões da dopamina, tudo isso que é mais atrativo, né? Porque por mais que a gente está conversando aqui, tá muito interessante, tá legal, não chega ao nível da dopamina disso daqui, né? E então eu sei que é uma concorrência desleal, mas eu penso que tem muitos caminhos, né? E essa questão da lei, por exemplo, ok, tá lá a lei, mas foi pensado, por exemplo, como que esse professor vai lidar com a frustração dessas crianças que estarão em abstinência, porque tem um processo químico acontecendo no cérebro, né? E a criança levou, como que vai ser essa tratativa da criança que levou? Então, assim, tá bom, eu instituí, mas não foi pensado no como, né? A gente uma vez o professor vai ficar com a carga de ter que lidar com a frustração do aluno. De um aluno, de 30 a 40, de né? todos os alunos, né? Em cada sala. Então, sei lá, deve ter 120, 130, 150 alunos cada professor, se não mais do que isso. E vai ficar para a responsabilidade deste professor, dessa professora, cuidar de todas as frustrações, cuidar do comportamento que pode ser, inclusive, agressivo em alguma medida. Das reações, né? E no mesmo contexto que eu citei anteriormente, no contexto de muita precarização, né? E ainda com um pensamento que eu vejo hoje, você pode enxergar de uma maneira diferente, mas eu percebo que mudança, ela é incômodo para todo mundo, mas a gente tem muito aquela mentalidade da Gabriela, né? Foi sempre assim, eu nasci assim, eu vivi assim. O serviço público é isso, né? E a gente vai morrer assim, e sempre funcionou desse jeito. Então, para que vai mudar agora, né? Para que a gente vai se reinventar? E de adultos também, que tem suas questões emocionais também. Porque a gente não teve educação emocional lá atrás. A gente tem nossas próprias feridas. E hoje a gente não sabe lidar com as nossas e com as dos alunos. Então, imagina eu, que eu não sei nem lidar com a minha, gerenciando a de todos, né? Exatamente. Acho que vai dar um peso, uma sobrecarga para o professor gigante mas também acho que faz parte de toda a política pública levar a avaliação e o monitoramento de como ela está sendo implementada, do que precisa a partir disso, né? Você vai precisar de um acompanhamento de que suporte que precisa mais forte, né? E a gente já tem uma série de necessidades que não são cumpridas. Sim. Por exemplo, no que tange a educação inclusiva. Quantos profissionais estão faltando hoje nas escolas? Eu vou falar de Santo André, tá? Porque sim. É de onde eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade. Mas quantos profissionais estão faltando nas escolas, né? Porque para dar suporte para a educação inclusiva. Agora a gente vai ter uma demanda gigantesca de suporte para todos os estudantes, para todos os professores, em todos os lugares. A gente não tem mão de obra suficiente hoje
para dar conta disso. A gente não tem infraestrutura nas escolas hoje para dar conta disso. De fato, não é uma situação confortável da educação hoje. Acho que a gente está passando por um período de transição longo, né? Sim. Que envolve educação digital, que envolve o uso de tecnologia, mas envolve também o trabalhador, né? E acho que esse é o ponto. A parte humana eu acho que é bem mais importante, né? Eu, assim, em algumas visitas, em algumas escolas, eu já presenciei cenas horríveis. E aí tudo bem, né? Eu me coloco também um pouco nesse lugar desse professor, né, que tem suas próprias dificuldades e que enfrenta tudo isso que você citou. Mas, principalmente, eu me coloco no lugar dessas crianças que estão totalmente vulneráveis. Né? Então, hoje, a gente pensando em nós, adultos, a gente tem mais recursos para pedir ajuda, mesmo que, né, não haja ainda uma política pública, eu posso desabafar com o meu amigo, eu posso buscar uma terapia, eu posso me apoiar em outras pessoas. E essas crianças, elas estão reféns de nós. Sim. Pais e professores. Eu falo dos dois porque são os ambientes que elas mais frequentam, né? Então, tá na escola no integral ou meio período, em outro momento vai estar com os pais, o cuidador primário, normalmente. Então, essas duas pontas, né, mesmo que não tenha ainda uma política pública, conseguem buscar ajuda e fazer algo. Agora, as crianças que estão ali no meio estão totalmente à mercê daquilo que a gente oferece, né? Isso que me preocupa bastante. Sem dúvida, acho que a gente vai passar por esse período de transição agora com muitas turbulências, mas eu vejo com muita expectativa positiva também. Eu sou o cara que olha sempre o copo meio cheio. Porque eu acho também que se a gente for olhar sempre meio vazio, vai ser difícil, a gente vai ficar deprimido, né? Exato. Então eu gosto de olhar pelo meio cheio. Acho que mostra que a gente está tentando atualizar em alguma medida, mostra que a gente está tentando se adaptar a uma nova realidade, né? E isso eu gostaria de ver, inclusive, em outras áreas para além da educação, né? Sim. Então, até em algum momento eu falei já sobre isso em rede social e tal. Vou dar um exemplo da política partidária aqui, né? O PT hoje é o Partido dos Trabalhadores, né? Sempre foi. Mas hoje ele tem dialogado muito mais com o trabalhador CLT do que com o trabalhador informal, do que com o trabalhador que está no corre. É o cara que está ali tentando se virar para pagar as contas, que está tentando empreender, inclusive. E eu vejo pouco essa mudança de mentalidade, essa mudança na política pública para absorver esses novos não, né? Para absorver esses trabalhadores numa situação mais confortável de vida, né? Sim. Não vai mais ter emprego CLT para todo mundo. Acho que essa é uma realidade que hoje está dada a partir das reformas trabalhista e previdenciária que foram feitas e que a gente não consegue reverter hoje pela situação política do país, mas exige que a gente tenha criatividade e inovação para lidar com um contexto diferente. O que não dá. E aí tem uma coisa assim que o nosso campo progressista do qual eu faço parte, né? Vai dialogar às vezes com as pessoas que estão empreendendo em alguma medida e aí fala assim, não, você não é empreendedor porque você vende bolo de pote e aí você é um pobre de direita, você não sei o que, Como é que essa pessoa responde a isso, né? É essa a forma que a gente quer tratar o trabalhador? São pessoas que estão trabalhando. O empreendedorismo hoje no Brasil é muito mais a galera que está se virando para viver do que qualquer coisa que a gente tenha acumulado aí, de que a extrema-direita está usando a mentalidade. Tudo bem, pode ter um pouco dessa influência a partir da internet, né? O fenômeno Marçal, etc. e tal. Mas será que nós estamos dialogando? Estamos construindo política pública que dê conta dessa parcela gigantesca da sociedade que está sem ter onde olhar, né? Porque tudo bem, tá no MEI ali, e aí a gente teve um avanço gigante no MEI, que é importante, né? Porque ajuda a regularizar, etc. e tal, mas não tem uma política, né? Falta uma política de crédito, falta uma política de acesso, uma política de mercado, uma política que garanta essas pessoas, de repente, conseguir se associar em alguma medida, ter uma cooperativa, ter um empreendedorismo mais social. Tem uma série de políticas que eu acho que a gente está pecando um pouco em relação às relações de trabalho.
Mas eu vejo, assim, também por outro lado, né, sempre olhando o copo meio cheio, o governo federal vai lançar agora o programa Paul Singer, que é um programa importante voltado à economia solidária. Deve ser uma resposta a isso. Uhum. A gente defende o Ministério do Microempreendedor também, tem uma linha de crédito lá específica para esse microempreendedor. Então eu sinto, em alguma medida, que está mais lento, Mas está mas há uma caminhando. tentativa de se adaptar. E Né? tem um impacto muito grande, né, Clóvis? Você estava falando tudo isso e eu só fico pensando, né? Claro, a gente fala com mães aqui, no quanto isso impacta na sociedade no futuro, porque essa mãe que está precisando sobreviver, Sim. que está precisando colocar, né, comida na mesa, ela não tem muitas vezes a capacidade de preencher todas as necessidades daquela criança, e as necessidades emocionais são tão importantes quanto as físicas para o desenvolvimento dessa criança. E aí lá na frente, que adulto vai ser esse? Né? O que eu estou devolvendo para a sociedade também? Então, quando a gente consegue isso, mesmo a passos lentos, mas que eu consiga fornecer um suporte para essas pessoas, para pelo menos sair, né, desse desespero, então, opa, não estou mais só sobrevivendo, estou conseguindo olhar um pouquinho para outras coisas, também impacta na saúde lá na frente, Claro. vai impactar na criminalidade, vai impactar em diversas áreas. Tem o Gabor Maté, não sei se você já ouviu falar dele. Ele é um médico psiquiatra, ele começou as pesquisas dele na Cracolândia, lá nos Estados Unidos. E aí, ele, dentro das pesquisas dele, constatou o quê? Que todo mundo que estava lá tinha sofrido experiências adversas na infância, maus tratos, enfim, tudo isso. Então, não estavam ali. E aí, tudo bem. Continuaram os estudos voltados para isso. O Bessel também, outro psiquiatra, fazendo estudos sobre isso. E eles constataram que quando você olha para esse período, a economia, né, para o Estado, em relação à saúde penitenciária, eu não sei se eu estou falando certo, mas saúde, Sim. sistema de penitenciárias, e tem mais um outro pilar que reduzia muito. É que é uma economia que vai ser feita a longo prazo, mas que Claro. reduzia muito. E até hoje não se estão olhando para isso. Sem Então, dúvida. continuam gastando. Enquanto a gente não olhar para a política educacional, de cultura, de É. esporte, como também uma questão de segurança, também uma questão de saúde, também economia e eficiência no gasto público, de fato a gente vai continuar patinando. Uhum. Mas isso faz parte de um projeto de uma elite que controla o Brasil desde que ele existe. Então, é de manter a desigualdade muito acentuada, e a gente teve nos últimos anos, depois da pandemia, um agravamento dessa desigualdade, né? E isso faz parte do projeto, né? Porque à medida que você tem ação e essa mudança nas relações trabalhistas, você perde sindicato forte, você perde direitos em alguma medida, Sim. então você perde uma série de possibilidades de reivindicação de uma vida melhor que eram antes garantidas em alguma medida pelo trabalho de carteira assinada, né? Sim. Então essas transições elas vão mexendo e olhando para o futuro, né, de que tipo qual geração que a gente vai ter, é isso, né? Então a gente tem hoje um monte de reclamação, voltando no nosso tema anterior, né? Um monte de reclamação geracional, mas ninguém está preocupado em reduzir a desigualdade para que aquela criança possa ter mais condições de ir além, né? Então eu acho que faz parte, são várias peças, né, no quebra-cabeça, mas a gente precisa começar a montar, né? Então, discutir, falar sobre isso para quem está nos ouvindo agora, é importante. Aliás, muito obrigado a você que está nos ouvindo agora. É importante ter esse momento de refletir, né? De refletir sobre o que é a nossa sociedade. Eu acho que um pouco dessa vontade de poder falar sobre isso. E assim, eu estou no mandato de vereador que tem uma série de restrições institucionais do que é que a gente pode, de fato, mudar na vida das pessoas. Uhum. Porque isso está a cargo do Poder Executivo, isso é constitucional e tudo mais. Mas eu olho para o mandato não só como esse instrumento de política institucional, mas com um espaço de vocalizar. Uhum. Então, acho que eu estou aqui hoje um pouco no sentido de dar voz para esse movimento, para essas questões, dar voz para um coletivo enorme de pessoas que está em volta desse mandato, né? Então, eu não vejo muito, eu não olho muito para os limites do mandato, eu olho muito mais para aquilo que ele pode ser e que é pouco explorado. Sim. Acho que os vereadores do nosso país exploram um pouco isso, voltando também a um tema inicial nosso, né?
A primeira sessão, a gente tem a forma como ela é organizada ali, né? Mas a gente tem a leitura das proposituras ali dos vereadores e vereadoras, né? Isso, às vezes, me deixa um pouco pensativo, né? Porque a gente propõe muito demanda de zeladoria, que é imprescindível para a vida das pessoas, né? Só quem tem um buraco enorme na frente da sua casa sabe o quão importante é tapar buraco. Sim. Mas a gente, às vezes, se abstém de fazer um debate mais qualificado sobre outras políticas. Precisamos olhar para a cidade de outras formas. Precisamos olhar o que está sendo feito pelas mães. Uhum. O que está sendo feito pelas crianças de outra. Para além da vaga na creche, né? Não Sim. é só a vaga. E que falta também, né? Exato. Que falta, ainda que em Santo André a gente tenha uma situação que não está em descontrole, né? Mas Sim. sempre falta a vaga, né? Sempre tem ajuste na vaga, né? É questão do período integral e tal. Isso acontece com muita frequência. Mas acho que o mínimo constitucional de investimento na educação, os 25%, isso faz com que a maioria das cidades brasileiras hoje tenham um cenário mais confortável do ponto de vista orçamentário e financeiro para garantir políticas públicas de educação. Sim. Em Santo André, por exemplo, a nossa Secretaria de Educação tem R$1 bilhão em orçamento para 2025. É muito dinheiro. Sim. É muita coisa. Ainda que a gente tenha muita demanda, ainda que esteja o funcionalismo dentro desse valor, é muito dinheiro, é um orçamento maior do que a maioria das prefeituras brasileiras. Isso em uma secretaria. Uhum. Né? Isso com uma função lá do orçamento para gastar. Eu, na prefeitura de Diadema, trabalhei no departamento de orçamento. Então, um pouco a gente vai entendendo ali do quão importantes são os mínimos constitucionais de investimento em saúde e educação. Isso a gente teve uma mudança, agora o governador Tarcísio mexeu nesse mínimo no Estado, e a gente tem que brigar para que isso sempre se mantenha nos 25%, porque é imprescindível. Sem recurso não se faz política pública. Uhum. E aí a gente está hoje num cenário que a mídia cobra, o jornal cobra, o mercado financeiro cobra ajuste fiscal, estrangular ainda mais o orçamento da União, que já está ele sequestrado, eu diria, pelo Congresso. Não sei se a gente discute um pouco disso, né, mas eu vejo uma mudança gigante no presidencialismo de coalizão. O que é isso? Né? O presidente se elege, mas ele precisa de uma coalizão no Congresso para conseguir governar. Eu acho que é uma mudança gigantesca que a gente está vivendo hoje no país em relação ao orçamento. E como eu disse anteriormente, se você não tem orçamento e não tem dinheiro, você não faz política. Uhum. O Congresso Nacional, ele tem uma parcela enorme dentro do orçamento da União. Isso quer dizer que os 513 deputados, mais os senadores, eles podem dizer onde é que o governo vai gastar o que tem que gastar. Até aí, num primeiro momento, a gente olha para isso e fala assim, mas os deputados foram eleitos pelo povo. Uhum. Então, à medida que isso faz parte da democracia representativa, é verdade. Mas será que eles estão ali, de fato, atendendo os interesses do povo? O que a gente tem visto é uma série de... E isso está no STF, não sou eu que estou falando, né? Sim. Mas como as emendas têm sido um instrumento de perpetuação de mandatos na prática. Né? Então, o deputado tem lá os seus 50 milhões, 40 milhões para distribuir onde vai gastar. Aí pega 100 mil, põe ali, 200 mil, põe lá, 150 mil, põe ali, tal. E vai mantendo a sua base, vai utilizando isso para fazer campanha, uhum. né? E acaba a gente vai caminhar para a perpetuação de mandatos no Brasil. E eu volto, eu só não queria perder um gancho no seu raciocínio. Eu volto naquilo que a gente começou falando inicialmente, que falta essa educação política. Então, assim, eles foram eleitos pelo povo, mas esse povo tem essa consciência, esse povo realmente pesquisou a fundo quem que ele está votando, quem que ele está elegendo. É muito difícil falar disso, né? E às vezes tem uma relação de confiança. Eu falo isso porque eu tô dentro, né? Sim. Tem gente que votou em mim porque gosta de mim, não necessariamente porque olhou para as minhas ideias. Sim. E tá tudo bem também, faz parte disso, assim, né? Mas, de fato, tudo bem ainda que você não tenha pesquisado antes de votar, mas entender o que o seu parlamentar está fazendo no parlamento, isso é também um pouco de obrigação nossa, né? Sim, de ir lá cobrar também, um pouco né? de dever nosso
olhar a prestação de contas do que o parlamentar está fazendo. Agora, né? Com a rede social, isso é mais fácil, né? Mas, pô, ligar, mandar uma mensagem para o seu parlamentar e perguntar o que você está fazendo, né? Para onde está indo o recurso das suas emendas? Quais são os movimentos que vocês têm feito? Eu acho que isso faz parte de qualquer cidadão, qualquer cidadã de fazer, né? A fiscalização. E olha outro gancho ainda, né? Claro. Dentro do que a gente conversou. Só que assim, então tá bom, eu tô falando que isso é dever nosso, mas olha como a desigualdade também acaba afastando isso, porque aquela pessoa que está enfrentando 2 horas de condução para ir, para voltar, aí fica o dia inteiro trabalhando, depois em casa ela não vai também ter tempo de olhar para isso. Sim, sem dúvida. Né? Então a gente acaba ficando naquela rodinha. E parece que o sistema é feito para isso mesmo, né? Para te sufocar, para você não ter direito à cidade, você não ter direito... Até o direito à preguiça que a gente poderia ter. E que né? é importante o ócio Exato, também. Com certeza. E a gente precisa ter momentos de descanso. Eu sou uma das pessoas que cobra muito em Santo André políticas de lazer, políticas de cultura, porque, você sabe, uma vez eu fiz uma pesquisa, né? A gente não conseguiu fazer por muito tempo, então ela foi mais reduzida, acho que tinha umas 100 pessoas, sobre o que as pessoas fariam se elas não tivessem que pagar a tarifa de ônibus. E uma das perguntas, né, dizia assim, para onde você iria se você não tivesse que gastar? Aí eu ia para o shopping. Shopping apareceu muito, assim, né? Porque você viu quantas pessoas estão privadas até de comprar. Sim. Né? Mas eu iria para a cultura, eu iria para uma atividade cultural, eu iria ao cinema e eu iria para parques. Parques apareceram, assim, com muita frequência. Do quão desgastadas as pessoas estão para ter que pagar, no caso de Santo André, R$ 5,90 para você ir até um parque, acompanhar uma programação cultural que às vezes acontece no parque, ou no mínimo olhar a natureza, ter contato com uma árvore, enfim, Que deitar na grama. Importantíssimo também. Exato, assim, nem tudo, a relação não pode ser só, a gente não pode viver só para trabalhar, né? A gente tem que viver para ter acesso às coisas, acesso à cultura, acesso ao lazer, poder descansar, sentar na grama, olhar, ver um passarinho. Poder viver, né? Exato. Sem ser só sobreviver. Teve uma pesquisa que saiu recentemente falando que os brasileiros, em relação aos países europeus, trabalham mais horas, claro, porque ela já foi revisado, e que produzem menos. Claro. Porque está sempre cansado. Está Exato. sempre estressado. Não vive, né? Não respira. A vida é só ali. Acordei, levantei, eu enfrentei meu trânsito, trabalhei, enfrentei mais trânsito, cheguei em casa, comi, tomei um banho, dormi, cuidei das crianças a dormir. Não vê a hora de dormir, né? E aí trabalho no sábado, porque boa parte trabalha pelo menos meio período no sábado, tem parte que também trabalha no domingo, e essa pessoa nunca descansa. E não vai produzir. E não vai viver. Não vai viver. E aí a insatisfação com tudo, ela acontece, né? Que aí, todo político é ladrão, esses caras não servem para nada e tal. Eu ouvi um pouco isso na campanha. Você vai lá para roubar. E há uma despolitização que faz parte do processo midiático nosso, mas é isso. Como é que você vai falar para a pessoa ficar incentivada diante de uma rotina como essa, né? Então, tanto que a pauta 6x1, para mim, é uma das principais pautas nacionais, e se o governo Lula, de fato, abraçar a pauta, ela pode ser revolucionária para o nosso país, em alguma medida. Não que a gente vá ter revolução socialista aqui amanhã, mas eu acho que ela pode mudar muito as formas... A qualidade de vida, pelo menos. Exato, ela pode dar para o brasileiro uma outra condição de vida muito melhor do que a gente já teve historicamente. E a outra pauta que eu tenho defendido muito é a da tarifa zero. Eu falei agora das pessoas que iriam para um lugar para outro. Eu acho que a tarifa zero, ou a tarifa e o transporte, né, é a maior barreira às políticas públicas e à cidade que a gente tem. Né? Tudo bem, você tem acesso à educação? Sim, mas se você não chegar, você não tem acesso. Sim. A saúde, se você não for até o UBS, você não vai acessar. E como é que você vai fazer isso? Se você não tem recurso para pagar o ônibus. Você não arruma emprego porque não quer. Tudo bem, vou sair de casa sem dinheiro, e como é que eu vou fazer?
Vou ter que pagar o ônibus. Vou ter que, pelo menos R$ 12, praticamente, você vai gastar em Santo André para ir e voltar se você pegar um. Que pode não ser a realidade, né? Exato. Porque dependendo de onde é. Vou para São Paulo, porque São Paulo tem mais... Vou ter que pegar o trem. E a gente não tem integração. Então, isso se torna o custo de vida hoje, a partir do transporte, ele é determinante para saber se as famílias vão conseguir sobreviver, se elas vão viver, ou se elas vão ter acesso a alguma política pública, se elas vão ter acesso ao emprego. Então, eu defendo já há 10 anos, mais de 10 anos, né, a tarifa zero, e a gente vai apresentar, inclusive, estou falando isso aqui em primeira mão, hein? A gente vai apresentar uma carta ao presidente Lula falando sobre o SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, e a necessidade dele ser implementado, né? A ideia é que seja algo semelhante ao que é o SUS, ao que é o SUAS, ao que são outros sistemas nacionais que têm recursos do governo federal, têm recursos dos estados e dos municípios para financiar o transporte. E é perfeitamente plausível isso. São 121 cidades hoje que têm tarifa zero no Brasil. Olha, eu nem sabia disso. É o país que mais tem tarifa zero no mundo. Não há nenhum outro país que tem tantas cidades, tantos municípios com tarifa zero quanto o Brasil. Né? Santo André, se for, vai ser, acho que a segunda maior cidade do mundo, em termos populacionais, a ter tarifa zero. E a gente vai, se tudo der certo, construir uma proposta de tarifa zero ainda nesse ano e apresentar para a prefeitura. Porque é isso, a ideia é que a gente faça construção, né? Eu sou um vereador de oposição ali ao governo, mas isso não quer dizer que eu não vou dialogar, isso não quer dizer que eu não vou propor, e o que for bom para Santo André eu vou estar contra, não tem como. Então a gente vai fazer esse movimento em relação à tarifa nesses próximos meses. A gente vai fazer... não estou fazendo prestação de contas aqui do mandato. Não, mas é importante para a gente entender toda essa relação, como isso realmente impacta a nossa vida. Exato, né? E um pouco do que a gente conversou no começo, sobre como as pessoas se engajarem, a gente vai lançar um programa de embaixadores do mandato em Santo André, que é um programa de formação, um programa que vai permitir as pessoas entenderem quais instrumentos de participação política a gente tem hoje, o que a gente pode usar, como é que a gente pode construir. A gente vai escolher, a princípio, 13 pessoas, um grupo menor e tal, para passar por um processo formativo de 3 meses, que vai culminar com a elaboração de um projeto de lei que a gente vai apresentar pelo mandato na Câmara e vai construir a aprovação desse projeto juntos. Né? Então, para que quem esteja lá tenha a vivência do quão difícil é fazer a luta institucional também. Porque não é só, né? Não, vamos construir isso junto, vamos colocar essas pessoas que estão sendo formadas nesse espaço ativo de discussão, de elaboração, de proposição, enfim. Vamos fazer um movimento bem interessante. Se tudo der certo, a gente vai, ao final, premiar as 13 pessoas com a viagem para Brasília para conhecer como funcionam as coisas por lá também. Então, vai ser um piloto. Sim. Mas eu acho que é tarefa nossa do mandato, de um mandato que se propõe ser um mandato popular, que transforma a vida das pessoas, de garantir formação. Né? Então, formação, informação, né? Participação dessas pessoas nesse processo, que é importantíssimo. E a gente vai falando, vai surgindo tantas ramificações, se né? Se deixar, eu vou aqui até amanhã. Mas eu não queria deixar passar a questão, né, que fala muito com o tema que eu abordo, com o público que eu abordo, que é da lei da parentalidade positiva. Essa lei da parentalidade positiva foi assinada em março do ano passado pelo presidente Lula, que pra gente que trabalha hoje, né, com esse olhar diferente para a infância, foi um marco isso daí. Porém, né, há uma distância entre foi feita a lei e a aplicação dessa lei. Sim. E hoje, né, reforço que quem está mais próximo dessa população são os vereadores, né? E aí, assim, como que você vê essa questão de trazer isso? Porque o Ceará hoje ele já foi lá, pegou essa lei e está fazendo diversas ações em várias cidades do estado. Como que a gente pode trazer isso para mais perto, para Santo André, para São Paulo, para isso? Toda política nacional, né, ela tem um tempo de maturação e de chegar ao nível municipal que é
é difícil às vezes, né? Demorado, porque Sim. a gente tem a emergência de fazer as coisas acontecerem para ontem. Nossa, foi assinado amanhã, eu Foi já assinado quero. hoje, por que amanhã não está valendo, né? Então. Por que não tem recurso? Então, mas eu acho que isso... O primeiro passo é garantir a segurança jurídica e o arcabouço institucional para que as coisas aconteçam, né? Isso a gente conseguiu avançar. Sim. E é importante notar isso, né? Porque eu vejo o governo Lula muito como um governo de transição, de sair de um espaço onde a gente tinha, enfim, um obscurantismo enorme, e entrar num lugar onde a gente consegue propor política pública, e ainda que a gente não tenha implementação imediata em todos os lugares, mas a gente está garantindo, né? E acho que isso, nos próximos anos, a gente vai ter muito avanço. Agora, como é que a gente traz essas pautas nacionais para o município? A gente tem alguns instrumentos, né? O primeiro deles, eu acho mais importante, é fazer barulho. Eu acho que o que mobiliza a política de uma forma geral é o quanto a gente consegue fazer de barulho, o quanto a gente consegue envolver as pessoas. Imagina, se tem 30, 40, 50, 100 pessoas na Câmara Municipal cobrando que a gente faça alguma coisa, muda. Porque tem outra coisa também, né? Tem um pessoal que tem medo. Para além de ter o respeito e tal, tem uma galera que tem medo de povo. Se o povo está se juntando, precisa fazer alguma coisa para o povo sair daqui. Isso eu já vi muitas vezes. Então, eu acho que a gente precisa fazer um movimento de levar as pessoas para dentro desses espaços institucionais. Então, a gente pode, inclusive, já organizar aqui uma primeira audiência pública, um primeiro evento na Câmara, mostrar que tem adesão das pessoas. Acho que isso eu já posso encaminhar, inclusive. Mas mostrar que a gente tem adesão, mostrar que a gente tem... que a gente quer, né? Porque isso é o que faz aquele início do ciclo de política pública, né? Que é garantir a formulação. Ela já está formulada nacionalmente, mas em âmbito municipal a gente precisa dar um start. Sim. Tem um autor que fala isso, ele chama de agenda setting, que é quando entra de fato na agenda política de quem precisa executar aquela política. Então, eu acho que esse seria um primeiro momento. Mas eu acho que a gente tem projetos de lei para propor, né? E garantir a assinatura de outros vereadores. Isso é uma coisa que às vezes não é tão comum, né? De parlamentares assinarem junto projetos, né? Porque tem a coisa da disputa. Daqui 4 anos está todo mundo disputando de novo. Tem uma coisa do protagonismo. Então, isso é normal, né? Mas eu acho que dá para todo mundo ter o protagonismo, né? Cada um fala para sua base e é isso. Sim. Vamos construir junto essa política. E tem uma força maior até. Exato. E eu acho que sensibilizar o governo também, né? E aí eu imagino o chefe do executivo, o prefeito, tá ali imerso em um monte de tarefas. Muita demanda, né? E se apropriar disso, mesmo os secretários estão ali no cotidiano, mesmo os vereadores estão ali no cotidiano das coisas, se apropriar de política para poder falar sobre ela, desenvolver e implementar ações, também é uma coisa que a gente precisa disputar a agenda. No sentido político, mas no sentido do tempo também. Porque o tempo é muito escasso, enfim, e aí você precisa priorizar aquilo que está com mais efervescência. Então, eu acho que o movimento e a rede social é um outro passo, acho, assim, imprescindível. Eu fui eleito usando muito a rede social. A gente... certamente eu tinha muito mais visualização do que a sessão da Câmara hoje me dá. Porque é isso, o espaço virtual ele está colocado e a gente pode e deve usar. Então, falar sobre o que nós estamos falando agora no seu programa já é um passo enorme. Se a gente tiver um monte de gente, você que está ouvindo agora, comenta, marca, faz um movimento de rede social de pressão, até o e-mail para os vereadores, se lotar a caixa com a mesma mensagem, com o mesmo tema, isso faz com que, enfim, o que é que está todo mundo falando? Eu acho que esses movimentos, eles são criados a partir dessas ondas, né? Desse barulho. Gente, vocês estão anotando, né? É isso. Já anota tudo isso. É claro que a obrigação é do agente político, né? A obrigação minha, apropriar da legislação nacional e olhar para ela.
Mas é que, como você disse, são muitas demandas. É isso. Então, assim, o que eu vou fazer primeiro? Porque é tanta coisa que é importante, o que eu faço primeiro? Pois é, a prioridade ela vai de acordo com o que o tempo político ele é diferente, né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso e todo mundo que está nos assistindo pode começar aí, pode mandar para mim também, cobra lá, manda nos e-mails da Câmara, marca na rede social, faz um monte de comentário, faz story e tal, porque isso movimenta, isso mobiliza, isso dá para a gente condição de fazer a luta de forma mais contundente. Né? É muito ruim quando a gente fala, não, tá todo mundo defendendo essa pauta. E aí, às vezes você vai fazer uma reunião, tem pouca gente. Não que todo mundo tem que parar a sua vida para fazer isso. Sim. Mas mostra que talvez não seja tão importante assim. E aí outra coisa vai entrando no embalo. Vai entrando na frente, a zeladoria principalmente. Mas assim, eu fiquei muito legal depois que a gente soube, por exemplo, estamos dando tempo, né? Sim. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que a gente, a partir de uma indicação nossa, que a prefeitura foi lá e tapou um buraco que estava na frente da casa de um senhor, de uma família que votou na gente. Né? Pode parecer besteira, né? Nossa, para mim não é. Mas eu acho super importante quando a gente consegue dar vazão a isso. E eu adoraria que a gente vivesse num mundo onde os vereadores não precisassem dizer onde é que tem buraco na rua. Né? Mas que a gente tivesse a participação direta das pessoas. E a gente tem instrumento. Só que é pouco usado, porque a relação histórica é de que o vereador é essa pessoa que está lá para intermediar esse tipo de serviço. E não que a pessoa pode abrir uma chamada ali e mostrar, e, enfim, ser atendido imediatamente. Há esse intermédio, né? Que é uma coisa que eu luto contra e eu vou continuar lutando, porque, enfim, eu acho que a gente tem que estar dedicado a fazer outras coisas também. Sim, a pensar de uma maneira mais ampla, né? Exato. Olhar para a cidade, igual você falou, muito bem falado, de um lugar diferente. Sim. Né? Com projeção mesmo, né? Para que sociedade que eu quero daqui a pouco? Exato, né? Olhando para a educação, olhando para a inclusão, para a acessibilidade, para a inclusão produtiva, para o trabalho, para o espaço urbano também. E eu sou da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Acho que vai ser a presidência, inclusive vai estar com o nosso mandato. E a gente tem uma tarefa esse ano que é garantir a aprovação do plano diretor. O que isso influencia nas nossas vidas? Dá um programa inteiro. Né, do quão importante é uma legislação como essa e como ela vai mudar a vida das pessoas durante 10 anos, durante 15 anos, durante 20 anos. E como a vida que a gente tem hoje, ela também está refletida por legislações que a gente fez lá atrás, né, por escolhas que a gente fez lá atrás. Né? Governar é fazer escolha, legislar é também fazer escolhas. E eu acho que esse é o movimento. E ser cidadão, ser cidadã é também fazer escolhas. Do quanto a gente vai cobrar, de quem a gente vai cobrar, de como a gente vai cobrar, e de reivindicar mesmo, porque a gente parlamentar precisa ser demandado o tempo todo. Eu estou trabalhando 12, 13, às vezes 14 horas por dia. Tá um pouco demais, assim, às vezes eu sinto um pouco cansaço físico. Mas é porque a gente quer atender, de fato, todo mundo que provoca. Né? Se eu tivesse 72 horas no mesmo dia, eu atenderia muito mais gente. Mas é porque faz parte isso, né? Eu estou nisso porque assim, eu podia estar no setor privado, podia estar fazendo outras coisas, podia estar seguindo carreira como gestor, enfim, que é onde eu já estive em outros momentos, né? Mas a partir do momento que você abre mão disso tudo para viver esse momento agora de ser vereador, para viver o momento de ter um mandato e de representar as pessoas, da necessidade de construir e de depender da gente para as coisas acontecerem. Sim. Então isso dá um gás assim absurdo. Estou muito afim de tocar tudo isso, de avançar nas políticas. E eu quero me colocar desde já, para a gente poder também, caminhando para o final, me colocar muito à disposição, não só da galera aqui que está ouvindo o podcast, né, mas colocar à disposição das mães que estão na nossa cidade, que estão em outras cidades, que estão do estado, do Brasil, enfim, em qualquer lugar, mas de construir essas políticas junto, né? De ser uma voz para essas políticas, de dar o protagonismo às mães, de fato, né? Sim. Mas de ser uma voz que vai potencializar a luta
e o cotidiano e as reivindicações que são feitas por todas elas. Isso. Mas para isso a gente precisa agir, né? Então a gente precisa ir lá, a gente precisa cobrar, precisa fazer barulho. Foi assim muito esclarecedor tudo isso que você falou, porque acho que a gente se encontra enquanto sociedade, né, nesse lugar muito acomodado mesmo. E eu sei que mudança é difícil mesmo, a gente sair, né, desse nosso conforto aqui e vou para lá para lutar. É às vezes assustador, mas, como você disse, o que hoje a gente está vivendo está influenciado por anos atrás. Então, o que eu quero para os meus filhos também? Que sociedade que eu quero que os meus filhos vivam? Porque pode ser que eu não veja todas essas mudanças, mas minha filha vai ver, né? Meus filhos vão vivenciar. Se um dia eu tiver netos, vão vivenciar isso daí. Isso. Então, essa participação é muito importante. Você quer deixar algum recado final? Olha, acho que eu falei, eu pode já deixar um fui recado até final, um se pouco quiser. além, mas eu queria deixar um recado para quem nos escuta, quem nos assiste, de que depois que eu me elegi, da forma como foi, né? Nem falei muito da campanha, mas é uma candidatura de um jovem, eu tinha à época 29 anos, agora estou com 30, mas de um jovem que não tinha dinheiro para fazer campanha, eu não vim de família, de políticos. Eu tinha ali o peso da universidade, tinha o peso dos movimentos sociais que nos apoiaram e tinha uma vontade enorme de mudar o mundo. Essa vontade permanece, assim como os grupos que nos ajudaram. Mas depois que deu tudo certo, eu sinto assim que não tem nada que a gente não consiga fazer. Eu tô meio nessa vibe agora de a gente precisa ir para cima, vamos encontrar uma forma de construir as coisas. E acho que eu podia deixar esse recado, assim, um pouco inspirado no que foi a nossa campanha, que por mais difícil que esteja, né? E eu pensei em desistir um monte de vezes, não vou negar, a gente precisa manter o firme, né? Então, seja na política, seja no dia a dia, seja no cotidiano, seja com as crianças, enfim, a gente precisa se manter firme, fazer um esforço, que esse nosso esforço, em alguma medida, ele é recompensado lá na frente, né? E que a gente não pode deixar o agente político numa situação confortável também. Com certeza, com certeza. A gente tem que provocar os agentes políticos para que trabalhem o tempo todo, para que sejam ativos e ativas, para que estejam nesse lugar de fato, cuidar das pessoas, que é o que mais importa. É isso. Ai, obrigada, Clóvis. Muito, muito obrigada pela sua participação. Eu gosto muito de falar desse tema, assim, mexe muito comigo, é muito da minha essência. Principalmente essa luta por que mães e crianças tenham condições melhores. Então, eu agradeço demais vocês que ficaram até aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe muito com os amigos, com os familiares. Eu acredito que quanto mais a gente falar sobre, quanto mais a gente terminar a informação, melhores escolhas a gente vai fazer também no futuro. Agradeço a participação de cada um e espero vocês na próxima semana. Até lá!